Então eu quero pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Atos 2, do 41 ao 47. O Gui vai projetar, já está até projetando. Atos 2, 41 a 47. Diz assim: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Só queria ler 2 versículos de João 1, 12 e 13. João 1, 12 e 13. Os 2 versículos. João 1, 12 e 13, diz assim: Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como vimos na leitura, aqueles irmãos lá que se converteram com a palavra de Pedro, se converteram por intermédio de Jesus, eles se tornaram filhos de Deus. E, se tornando assim filhos de Deus, eles se tornaram irmãos uns dos outros. Sendo assim, nós também, porque somos cristãos, porque cremos em Jesus, porque aceitamos esse mesmo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós também fomos feitos filhos de Deus, porque está escrito aqui em João, que nós lemos, que se nós aceitamos a Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus, e nós como filhos de Deus, também somos irmãos em Cristo, porque se eu sou, por exemplo, eu sou filho do meu pai, a Débora e a Adna é filha desse mesmo pai, elas são minhas irmãs. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos em Cristo. Então, todos somos irmãos. E naquela época, todos receberam a Jesus e se tornaram irmãos. E como vimos, esses irmãos cuidavam uns dos outros. Como percebemos, eles estavam ligados em amor. Tudo que um precisava, o outro estava ali para ajudar. O texto fala que eles vendiam propriedades e dividiam entre eles na maneira que eles iam necessitando. Eles partiam o pão e distribuíam, provavelmente para aqueles que não tinham pão. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Olha que unidade, né? Que união. Olha que amor uns pelos outros que eles tinham naquele lugar. O texto diz
que, aceitando a Jesus, eles se tornaram iguais em tudo. E que não que eles pensavam da mesma forma, que eles tinham o mesmo gosto, mas se tornaram irmãos em Cristo, compartilhando a mesma fé. E com isso eles cuidavam uns dos outros, mesmo com toda a diferença. Mesmo um sendo rico, outro pobre, mesmo sendo de raças diferentes, um cuidava do outro, não interessava de onde eles eram, não interessavam quanto dinheiro eles tinham. Gostaria de ler também mais um texto, bem conhecido. E eu fui pesquisar e vi que eu já até li esse texto aqui numa terça-feira. Salmo 133. Salmo 133. Do 1 ao 3, é todo o salmo. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que coisa maravilhosa. Que lindo o que o salmista fala aqui da união entre os irmãos. Como é maravilhosa essa comparação que ele dá. E é tão bom saber que Deus tem bênção para os irmãos que vivem unidos. E ter essa união na nossa igreja é algo fundamental. É coisa que não pode acabar, é algo que não pode nunca esfriar. A união dos irmãos é importantíssima para o reino de Deus e para a proclamação do Evangelho. Como o próprio texto de Atos diz, a igreja primitiva era unida e essa união, dia a dia, Deus ia acrescentando mais pessoas. E isso porque as pessoas viam também um exemplo. Além do Evangelho pregado, elas viam um exemplo da igreja, que um cuidava do outro. Elas viam que ali tinha amor entre irmãos. E isso é importantíssimo. O amor entre irmãos, o cuidado uns para com os outros. E trazendo para cá, para a nossa igreja, será que estamos sendo como essa igreja primitiva? Será que nós, como irmãos, estamos amando uns aos outros como Cristo nos ama? Apesar de eu, olhando, eu vejo que apesar de ver que a nossa igreja, ela se preocupa sim com os irmãos, e de uma certa forma ela tem um cuidado especial uns com os outros, eu vejo que ainda está bem longe de sermos como a igreja primitiva, ali, como aquela igreja que Atos descreveu, que está escrito no texto, Nós, como igreja, ainda temos muitas falhas, ainda estamos deixando a desejar em diversos aspectos. Lógico que ninguém é perfeito, só Jesus. Mas, para sermos melhores, para sermos parecidos com Cristo, nós temos que caminhar muito ainda. Estamos bem longe. Esses dias, até foi esse o motivo de eu trazer essa palavra hoje. Nós estávamos na reunião dos homens, eu, o Silvio e o Lucas. E nós estávamos conversando sobre o livro e fugiu um pouco do assunto e entrou nesse assunto de união. Aí o Silvio comentou, a igreja deveria ser mais unida.
Nós deveríamos melhorar muito. E eu concordei com ele. Eu não conheço muitas igrejas, mas a gente ouve falar. Não vou falar assim que comparando com as outras igrejas, mas eu vejo que a gente não está assim tão feio, né? Ouvindo algumas histórias, a gente não está tão feio. Mas podemos ser muito melhor. Nós podemos melhorar muito. E não gostaria que os irmãos me interpretassem mal, errado, porque eu não estou dizendo para os irmãos que vocês têm que vender suas casas e dividirem, ou juntar tudo que você tem, dinheiro, carro, e repartir com os outros. Eu estou dizendo que nós precisamos ter mais amor uns pelos outros, mais amor, mais cuidado uns com os outros. Precisamos ter um cuidado entre irmãos, não apenas financeiramente, não apenas em doação de alimentos. Isso é importante, também é uma maneira, mas não é só isso, vai muito além. O cuidado com os irmãos é quando eu percebo que o meu irmão está triste e vou lá dar um abraço nele. Vou perguntar o que está acontecendo, se ele está precisando de alguma coisa, o que eu posso fazer por ele, se ele aceita uma visita, porque não é só os presbíteros, o pastor, a diaconia que visita, qualquer irmão pode visitar um ou outro. Se ele precisa ou quer que eu faça uma oração por ele, para ele. Isso é um dos cuidados. E tem vezes que nós temos receio, temos vergonha ou medo de chegar no nosso irmão. E eu também me incluo. Pelo contrário, eu sou o pior. Pois eu também... A gente se dedica muito a trabalho braçal, a gente ajuda muito nessa parte de trabalho braçal, mas fica a desejar nessa parte espiritual. A gente, com a diaconia, distribui as cestas básicas, tem a parte de ajuda, de vez em quando até com recurso financeiro, mas a parte espiritual nós estamos devendo, no cuidado íntimo. Talvez o irmão está precisando de uma oração, mas não é de uma oração lá da sua casa. O Silvio falou do Gui, e eu orei por ele, mas lá de casa. Tenho certeza que Deus ouviu e foi bênção. Mas talvez o irmão precise da oração ali, naquela hora. O irmão precisa da oração naquele momento. E a gente tem vergonha, tem medo. Talvez porque não tem tanta intimidade com o irmão. Talvez talvez porque acha que o irmão vai achar ruim, né? Tem irmãos e tem irmãos. A gente tem que conhecer, por isso da intimidade. Nós temos que conhecer o irmão. Talvez aquele irmão não quer que você faça a sua oração, quer que você faça da sua casa mesmo. Ore por mim, meu irmão. Pode ser da sua casa. E talvez o irmão precise ali naquela hora. E a gente não tem essa intimidade de saber. E chegar no nosso irmão. E talvez a gente deixe de cuidar desse irmão ferido. Talvez a gente perde esse irmão, ou esse irmão fica mais magoado. O cuidado é saber dar um conselho na hora certa para o irmão que necessita. É perceber a angústia desse irmão
e tentar ajudá-lo de todo jeito possível para que ele se sinta melhor. É se colocar ao lado dele, mesmo não conseguindo resolver o problema que ele está enfrentando, mas se colocar à disposição para sofrer junto com ele, para ele ver que ele não está sozinho. Talvez você não consiga resolver o problema do irmão. Talvez o problema do irmão está acima da sua capacidade. Mas se colocar ao lado do irmão e se pôr à disposição e falar: o que você precisar pode contar comigo, você não está sozinho. Se tiver que sofrer, nós vamos sofrer junto. Irmandade. Talvez o irmão precise de um sorriso, de um bom dia, de uma boa noite. Vá com Deus, tenha uma boa semana. E a nossa vida tão corrida, nós passamos do lado do irmão e nem cumprimentamos. Não é nem porque a gente não quer cumprimentar, né? Porque talvez a gente nem viu ele da correria. Muitas vezes dentro da igreja a gente passa do lado e não cumprimenta. Para alguns irmãos não liga, tem irmãos que não ligam. Mas tem outros que isso é importante. Irmãos em Cristo é união. E o texto diz: como é precioso viver unidos os irmãos. A união é isso, é cuidado uns dos outros. É preocupar uns com os outros, sofrer com o sofrimento, se alegrar com a alegria. Uns dos outros. O pastor, acho que faz 2 ou 3 domingos, falou sobre o vale, né? Domingo passado, né? E do sofrimento. E precisar de alguém. Porque Deus, Ele manda alguém para tirar você do vale. Ele tira você do vale. E Ele pode mandar alguém para te tirar do vale. Mas a preferência é um irmão, né? É o irmão que está ali vendo que você está no vale e te puxar do vale. Quando fui pesquisar sobre esse assunto, né, dessa mensagem, eu ouvi também uma mensagem do pastor Hernandes. E ele diz que a união entre os irmãos salva vidas. Ela salva vidas. E o pastor falou do vale, ele falou na pregação, falou do suicídio. E setembro é o mês do combate ao suicídio, né? E talvez o nosso irmão, que está do nosso lado, e um pouco também, eu já ouvi lá no quartel isso, porque de vez em quando o psicólogo vai lá, fala: o parceiro que está do seu lado está com problema e você não percebe. E como que nós podemos perceber isso? Com intimidade, né? Com união. Porque se você só vê ele aqui no domingo e nunca mais, você não vai perceber se ele está bem ou se ele não está. Mas se você conversar, se você tiver uma intimidade, se você frequentemente está com ele, não só nos domingos, se esse irmão vem de terça ou se ele não vem, mas você está sempre perguntando, você vai criar essa intimidade para saber se ele está bem ou não. Porque se essa pessoa estiver doente, se ela estiver com a depressão, pode se transformar em um suicídio. E talvez, se você se aproximar, se você conversar, se você estender a sua mão, você tira essa pessoa desse caminho, dessa angústia, dessa tristeza. E você salva essa vida. Lógico que tudo isso com a ajuda de Deus. Com firmeza em Cristo, né? Porque não adianta nada eu ter intimidade com meu irmão, mas falar coisa errada para ele. Aconselhar ele de uma maneira errada. Tudo que você for falar para o seu irmão, tudo que você for aconselhar o seu irmão, tudo com a sabedoria de Cristo, tudo com
ligado principalmente em Cristo. Primeiro peça para Deus te dar sabedoria para saber aconselhar, para saber falar, para instruir. Concluindo, eu gostaria hoje de transmitir, através dessa palavra, que é importante, muito importante, nós amarmos os nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos e ficarmos sempre atentos do nosso lado, ficar atento em nossa comunidade, na nossa igreja, se tem algum irmão que está precisando. Como eu disse, não só de dinheiro, de bens materiais, não só de alimento, mas também de conselhos, de um amigo, de tudo que as pessoas precisam, né? Quando o Silvio falou, eu entendi o que o Silvio estava falando, porque teve o episódio da ajuda do Claudemir. E o Silvio colocou no grupo e ninguém se manifestou. Mas acredito em Deus que ele também não precisou. O Silvio foi lá e supriu a necessidade, ajudou ele bastante. Eu fui lá um pouquinho, o Júnior foi lá uns dias também, e nós ajudamos ele. Mas, meus irmãos, irmandade é ajudar um ao outro, com tudo que a pessoa precisar, com tudo. Não só com dinheiro, não só com recurso, e também não só espiritual, mas com tudo. E como diz a palavra, o reino de Deus, ele prospera com a união da igreja. E a união entre irmãos, a igreja cresce e o evangelho é proclamado através da vida da igreja, dos irmãos. E nós só vamos conseguir sair das quatro paredes quando a igreja tiver realmente essa união. Quando a gente nos preocupar uns com os outros. E isso faz parte da nossa vida com Cristo. Se nós somos cristãos, nós temos que nos preocupar uns com os outros, nós temos que amar os nossos irmãos e principalmente os de casa. Principalmente os de casa. E eu quero encerrar a palavra com a canção. Vai cantar? Com a canção do Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti.